Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Olha só, o vídeo de hoje eu vou falar sobre as diferenças de andar com uma GS 1250 Sport e uma GS 1300 Option 719 na terra, o que mudou para mim. Então, antes de iniciar o vídeo, eu queria falar que eu não sou um piloto de rally, eu não cabrito moto, eu não ponho a moto de lado. Cara, eu não sou piloto, nem quero ser e nem tento ser. Eu gosto da aventura, do passeio, sacou? E o rolê de motocicleta, é isso que eu gosto de fazer. Então, aqui você não vai ter informação técnica sobre nenhum tipo de zoeira, coisa que eu não faço, sacou? Eu tô falando de passar pela terra, passar, tá? Não é competição, eu detesto competição, Deus me livre. Então, é isso, as diferenças entre essas motocas. Pessoal, a minha antiga moto, a BMW GS 1250 Sport, ano 2022, é uma motocicleta que ela não tem a suspensão ESA e tem algumas partes da eletrônica que, na minha opinião, detonaram a moto no meu quesito, no meu estilo, porque principalmente ela não desliga o ABS, meu irmão. Então o ABS dela não é possível ser desligado. Então, para quem não está entendendo que diferença que isso faz, eu vou explicar. Por mais que eu não seja aquele piloto muito bom, eu tenho alguma habilidadezinha aqui de andar na terra. Eu já fiz trilha e tal. Então o que acontece? Em algumas situações onde a terra aqui tá fofa, ou escorregadia, ou tá molhada, bicho, você vai precisar derrapar a traseira para encaixar a frente da moto em alguns lugares. Isso é natural. Então você que ainda não tem algumas habilidades aí, eu não vou demonstrar aqui porque não tô afim mesmo, mas nem sei direito. Mas eu falo assim, na situação do sufoco eu já precisei e sempre me saí bem, graças a Deus. Eu não passo muito aperto com terra não, nesse quesito de apenas transpassar. Eu passo bem em todo lugar que eu vou, eu consigo resolver minha vida. Então, em algumas situações, eu preciso frear o freio de trás e eu preciso que a roda de fato escorregue para eu encaixar a moto, tá? E o ABS dessas motos eletrônicas, ele, quando você está rodando na terra e a roda traseira distraciona quando você pisa no freio ali, querendo distracionar ela, escorregar com ela, o ABS ele vai perceber pelos sensores que a roda traseira distracionou e o ABS vai entrar em funcionamento. O ABS entrando em funcionamento, a bomba elétrica dele vai bombear o óleo, o fluido de freio, no sentido contrário do êmbolo hidráulico que você está pisando no freio. E aí você, meu amigo, vai perder o freio da moto. Não tem como frear, sério. Você aperta o pedal de freio e o êmbolo não é pressionado, o óleo não é empurrado contra a pinça, você vai bater. Então é uma situação perigosíssima. É uma moto, essa no meu caso, né, e também até a anterior, da GS 1250 Sport 2022, que era uma V-Strom 650 2024, as duas não desligavam a ABS da roda traseira. Cara, eu passei cada aperto com essas duas motos, né, a V-Strom especialmente no Atacama, quando eu mais o Lucão fomos lá na região do ônibus. Ô Lucas, coloca uma imagem aqui da gente passando, eu e o Lucão lá no ônibus lá. O que acontece? Cara, eu me livrei assim por muito pouco de alguns tombos ali bobos, né? Só porque a moto não tinha essa capacidade, né? Então tem uns bois ali. Acho que eu vou passar devagarzinho no canto aqui, ó. Já sabe que eu sou da capital, né? Ê, delícia! Então, o cara ali já descobriu que eu sou da capital, não sei mexer com vaca, né? Eu nem sei como é que me comporta na frente. Então, pessoal, o que acontece? Com a 1250 eu passei por uma situação também peculiar, onde eu vim aqui a Almenara visitar meu pai. E daqui eu fui encontrar com a minha mãe, que apenas por acaso ela estava na região da Bahia, numa praia. Falei, mãe, porra, tá pertinho, vou passar aí, vou te dar um abraço aí. Fui lá e fui no mar, foi um passeio legal que eu fiz.
E aí, entre Almenara e essa praia que ela tava na Bahia, a estrada também é de terra. E tinha chovido um dia antes. Cara, e pra mim isso não tem problema nenhum. Eu até gosto, porque aí a moto vai escorregar, é o que eu gosto de fazer. Que é pegar as adversidades das viagens e ali na hora ali me virar ali pra passar por aquilo. E aí, meu irmão, eu vindo com aquela 1250 na estrada de terra meio molhada, em algumas situações eu precisei frear, a moto estacionou, e aí eu quase bati a moto, várias vezes. Bicho, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu falei, cara, eu tenho que trocar essa moto. Eu nem podia trocar na época não, saca? Mas bicho, isso é muito ruim, cara. Se você quase cair e não ter nada pra fazer. Olha pra você ver, a moto recebeu eletrônica e a eletrônica tá contra a gente, no caso, né? E aí, bicho, eu tava olhando lá a Adventure, que a Adventure tem o recurso de desligar, né? Eu acho que todas as Adventures, tá? Não tenho certeza não. Mas eu olhei algumas Adventures, olhei também uma Premium, que também tinha um recurso de desligar. E acabou que eu olhei a nova mesmo, e o vendedor lá da Euroville me mostrou como é que desliga. Eu conferi com o Tyrone lá, o chefe de oficina. Falei, cara, me prova que essa bosta desliga, senão eu não vou comprar não. E aí ele me mostrou. E aqui é o primeiro rolê que eu tô dando com ela, então eu já dei umas derrapadas com ela aqui e resolvi o meu problema, tô satisfeito, é isso. Então aqui eu não tô falando de ter uma moto de rally com a mega suspensão para terra. Tô falando uma moto comum, que é a moto eu gosto, que é essa aqui no caso, apenas com o recurso de desligar o ABS, e essa moto desliga. Então, ô Lucas, coloca aqui imagens. Uma forma de desligar ABS e controle de tração da moto é aqui, ó. Mesmo assim não tira tudo não. Aí uma vez você deixando configurado aqui, é só selecionar em Mode e é possível então usar. Então vocês viram aí em qual tela que isso é de fato controlado. Ou seja, quando você ativa esse botão aqui, ó, do lado direito, que é o botão de seleção dos modos de pilotagem, você vai selecionar os modos que você anteriormente, lá nas configurações da motoca, você setou que são os modos que você usa. Então ela tem o modo Eco, o modo Rain, o modo Road, Enduro e Dynamic. Então vamos falar rapidinho sobre eles aqui. O modo Eco, ele realmente promove uma abertura menor das válvulas de admissão e escape. A moto fica mais fraca e consome menos combustível. Bicho, eu uso muito esse modo. Eu acho que é o modo que eu mais uso viajando. Porque assim, deixa eu só falar uma crítica aqui rapidão. Tem hora que dá umas fúrias na gente. Tem gente, cara, eu acho que tem alguns caras que querem usar tudo no máximo. Ah, que eu sou pró, que eu sou... Cara, eu tenho pavor desses comportamentos. A moto tem uma série de recursos, eu tento usar a maioria deles. O modo, eu quero uma moto fraca de vez em quando. Eu quero uma moto que eu acelero e ela sai devagar. Porque às vezes eu tô com garupa, cara, eu acelero a moto um pouquinho e a borboleta abre de uma vez, dá a cabeçada aqui. Então a sua cabeça fica batendo contra a cabeça da sua garupa. Cara, pelo amor de Deus, ter uma moto suave também, andando devagar de vez em quando, é salutar. Eu não quero só uma moto brava que só anda correndo, não, ué. Pelo amor de Deus. Então as coisas bobas que algumas pessoas sabem, mas vamos voltar aqui pro vídeo. Então o modo Eco, de fato, ele, pô, você tá ali andando a 100, 120, contemplando a natureza, por que você tá andando no modo Dynamic, no modo Road, velho? Põe no Eco aí. Entendeu? A moto fica mais suave, ela anda mais... Ela consome menos combustível, estressa menos os componentes, entende? O barulho é mais suave, entendeu? É uma moto mais suave, é o modo Eco. Uso muito ele. Tem o modo Road. O modo Road, ele tem algumas configurações mais básicas sobre um modo que a maioria das pessoas iria utilizar, e eu uso muito o modo Road também, né? Um dia ali que eu tô andando a 120, 140 numa estrada boazinha, né? Eu tô andando um pouco mais rápido, né? Não tô contemplando paisagem não, tô querendo chegar.
Tô andando querendo chegar. E aí, tô andando um pouco mais rápido, eu ponho no modo road. Então a moto, ela entrega toda a potência, né? Ela funciona normalmente. E aí você pode selecionar algumas opções, entre elas o comportamento da borboleta, coloca aí, Lucas, a imagem aqui do modo road. Estou aqui complementando o vídeo aqui, ó. Quando a gente vem em mode, nós temos 1, 2, 3, 4 opções apenas. E a moto tem mais do que isso. A gente vai em menu, por exemplo, configurações existentes, pré-seleção no modo condução. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente tem que selecionar quantas que a gente quer. As duas Pro, que é Enduro e Enduro Pro, você tem configuração. Mas no Enduro Pro, você pode configurar a resposta da aceleração, o controle de tração e o ABS. Então aqui, quando a gente tira tudo, tá vendo? A gente pode configurar. E o Dynamic é a mesma coisa. Então, você pode controlar a suspensão, a resposta, a suavidade da suspensão e entre outras coisinhas aí. O modo Rain, ele altera ali rapidamente o controle de tração com a motoca na chuva. Eu uso demais, começou a chover, eu já ponho no modo Rain. E eu ponho nesse Dynamic Pro, qual que é o Dynamic Pro e o Enduro Pro dessa motoca aqui? O Dynamic Pro e o Dynamic Pro é um modo para andar na estrada que te permite mexer algumas coisas, por exemplo, ABS. É um modo que eu ativo, mas eu uso mal o recurso, porque eu apenas seleciono algumas funções para a moto ficar um pouco mais arisca do que o road. Mas esse recurso não foi feito para mim, né? Eu não sou piloto, então realmente é um recurso assim para uma motoca. Passar aqui tá melhor. Para uma motoca pro cara pôr ela na pista e desligar ABS, e desligar controle de tração, né? É essa a ideia. Então eu não me vejo, eu não tenho um uso dessa moto que seja no asfalto, que eu precise desligar controle de tração e ABS. Eu nunca fiz isso e eu acho que eu nunca vou fazer. É uma moto pesada, eu não tenho essa habilidade toda, e é uma moto muito potente para desligar controle de tração. Eu gosto do controle de tração e quero ele aqui na minha moto. Eu comprei essa moto por isso. Né, eu ontem aqui, eu conversei com os caras. O cara tem uma KTM, uma 990. Ah, porque eu não gosto de controle de tração. Cara, é você. Você não gosta. Ótimo. Então você compra a sua KTM 990 e usa ela sem controle de tração. Você deve ter o seu propósito. Eu gosto. Eu não quero cair, meu irmão. Eu não quero estar saindo de uma curva com essa moto e ela escorregar comigo. Então, eu quero o controle, eu quero essas eletrônicas me protegendo para eu não cair, eu não ter problema, para eu não passar susto. Então, eu uso esses recursos a meu favor. Agora, o Enduro Pro, que é o último modo que eu vou falar sobre ele, é um modo, irmão, para você usar ele no modo de terra, mas eu uso, né? No meu caso, ou seja, ele é um modo para se usar em situação de terra. Como é que eu uso? Igual agora aqui, ó. Hoje eu estou aqui andando nessa estradinha que liga Almenara a Taiobeiras. Como está meio monótono aqui, eu aproveitei para gravar alguns vídeos sobre alguns temas para ter um pouco mais de conteúdo para vocês aí. Então aqui eu estou andando com o Enduro Pro. Olha lá, Enduro Pro. O que eu fiz aqui? Desliguei o ABS. E realmente toda vez que eu entro na terra, eu desligo o ABS dessa moto, que é uma funcionalidade que ela tem, né? E desligo o controle de tração, totalmente desligado. Tanto que ela desativa funções como piloto automático, ela desativa o ACC, enfim, a moto está aqui mais com as eletrônicas desligadas, vamos falar assim, né? E aqui eu preciso, né? Eu não conheço eletrônica para andar na terra. Eu realmente, o que o cara da KTM lá quis dizer é que como ele tem um uso mais off-road, mais de terra,
ele não quer eletrônica, tudo bem, não é o meu tipo de uso, eu uso muito no asfalto, né? Eu saio aí para andar, né? Quando eu vou andar pouco, eu ando com 3.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, né? Quando eu vou andar muito, eu ando 14 mil numa pancada só. Eu saio e fico 20 dias andando. Então eu não sei o que eu vou encontrar. Eu saio com a motoca para andar na terra, na água, na chuva, na neve, né? Ô Lucas, coloca a imagem, ó, você andando aí na neve aí, ó. Então assim, eu quero uma moto que ela faça um pouquinho de cada coisa. E acho que essa moto minha aqui, essa Option aqui, ela faz. Eu considero que é a melhor moto que eu já tive até hoje. Eu vou explicar por quê. É porque assim, não tô falando isso, é a topo de linha, não. Não é isso não é por causa disso. É porque a primeira moto que eu tenho de alta cilindrada, que desliga controle de tração e que desliga ABS, né? Além de ter essas funções legaisinhas aí do ACC, que eu me apaixonei por ela, tocar musiquinha ali e tal. Enfim, eu nunca tive uma moto dessa, é a primeira. Então essa moto, ela vem hoje a atender todos os meus requisitos, né? Que são poucos, não são muitos requisitos, né? Praticamente aí meus requisitos são poder ouvir música e falar ao telefone. Andei ali 500 quilômetros num dia, estou cansado e tem ali um posto da Polícia Rodoviária Federal à minha frente. Ô Lucas, coloca uma imagem parecida com essa. Então uma sequência de caminhões que está difícil de ultrapassar, uma sequência de serra. Cara, eu ligo o piloto automático com assistência do ACC. O que acontece? A moto segue o carro da frente, cara. Me dá um descansozinho ali. Isso é interessante. Então essa moto é por esse motivo que ela é uma das melhores, a melhor moto que eu já tive, né? Porque ela vem trazendo o atendimento aos requisitos que eu tenho para essa motoca, tá? Então é isso. Eu espero ter correspondido aí às suas expectativas sobre esse tema, né? Realmente está fazendo toda a diferença para mim. E espero que você tenha gostado aí, tenha colaborado para você de alguma forma. Beleza? Muito obrigado, grande abraço aí, tchau!